É bom a gente poder crescer na graça e no conhecimento, como é bom a gente amadurecer com tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. Assim como Daniel falou, eu espero que esses dias aqui, que nós temos estudado o culto, o livro, né, o Discípulo Radical, tenha sido de aprendizado, tenha sido de crescimento para todos nós. Eu acredito que tem algumas pessoas aqui que acompanham desde o início do ano, né, desde março, fevereiro, né, quando a gente começou a estudar esse livro. E eu creio que o Senhor já falou muito aos nossos corações e ainda vai continuar falando. A gente tem alguns capítulos ainda para estudar. Hoje a gente vai estudar o capítulo 7, mas ainda falta o capítulo 8 e a conclusão. Então, estamos chegando no finalzinho do Discípulo Radical, mas com certeza vai ficar para nós o aprendizado de tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desse ano com esse livro. E eu gostaria de pedir a vocês que também sugerissem, né, livros para a gente continuar estudando, para a gente continuar aprendendo a partir de teólogos, a partir de estudiosos da palavra de Deus, sobre aquilo que Deus falou aos seus corações, como falou com o John Stott. Então, estejam sugerindo para nós alguns livros que a gente pode estudar aqui, depois que a gente terminar o Discípulo Radical, tá bem? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7, dependência, e pessoalmente, né, esse é um capítulo muito especial, inclusive para o próprio John Stott. Por quê? Porque o John Stott, ele fala de dependência de maneira muito íntima, de maneira muito particular. Ele, de fato, se abre para escrever sobre a sua vida íntima, né? E ele conta experiências muito significativas sobre sua vida, experiências que marcaram. Mas por que ele fala dessa maneira? Eu não sei se alguém aqui, se alguém que está em casa pôde ler o capítulo 7, né, dependência, mas você vai observar que ele, de fato, conta experiências de dificuldades diárias sobre sua vida, né? E por que ele faz isso? Primeiro, é bom a gente lembrar que esse livro ele foi escrito já no final da vida de John Stott. Ele morreu no ano de 2011 e aqui no Brasil foi publicado pela editora Ultimato, esse livro que a gente tem, que foi no mesmo ano de sua morte, 2011. Então já o Stott, ele escreve esse livro já na sua fase final da sua vida, já na idade de idoso, na melhor idade que a gente chama. Então, ele de fato mostra que os momentos de dificuldade, sobretudo enquanto ele estava na sua idade de idoso, fez com que ele refletisse sobre essa questão da dependência. Mas quais foram essas dificuldades? Bom, se você for ler novamente, ou se você ainda não leu, certamente você vai observar que ele vai contar experiências tanto dele, quanto de amigos seus, em sua idade de idoso, né? Então, existe uma experiência marcante para ele, que é o fato de que ele sofre um acidente doméstico e em casa, né, sozinho, até que alguém vai lá e cuida dele, passa um tempo cuidando dele e ele não consegue se mexer, ele não consegue comer, ele não consegue ir ao banheiro sozinho. Então, ele mostra para nós que aquele momento de dificuldade em sua vida certamente gerou uma dependência de outras pessoas. E é isso que a gente vai ver hoje. Mas o John Stott, ele foi um pouco mais profundo, ele foi um pouco mais a fundo para que a gente pudesse entendê-lo. É necessário nós entendermos, eu não sei se os meninos já colocaram aí os slides, mas é necessário a gente entender também que a nossa condição de dificuldades na nossa vida passa por essa questão da dependência como demonstração da nossa relação entre Deus e os homens. Então, o que o John Stott passou enquanto dificuldades em sua vida de idoso, certamente fez com que ele pensasse, né? E isso serviu de simbologia para aquilo que aconteceria enquanto a sua relação com Deus, a sua dependência com Deus. E é interessante porque se a gente for ver o que significa a palavra dependência, a gente vai perceber que dependência é um estado de quem deve obediência e submissão. Então, por exemplo, se você olha de novo para o exemplo lá, a experiência do Stott, né, de sofrer um acidente, de ficar ali com alguém cuidando dele durante um tempo. Então, aquele momento ele estava completamente submisso, ele estava completamente obediente aos cuidados de um enfermeiro que era amigo dele, etc. Então,
Quem é dependente deve obediência e submissão. E também dependência significa que o fato de sermos dependentes significa que nós somos criados por Deus para isso. Não existe nenhuma forma de vivermos de maneira independente. Por quê? Fomos criados por Deus para a dependência, seja de Deus, seja dos outros, seja uns dos outros. O John Stott, ele fala dessa dependência em relação uns aos outros, mas o fato é que nós precisamos entender essa dependência em relação ao próprio Deus, nessa questão mais profunda, né? E o Stott, sobre dependência, os slides aí, os meninos vão passar para vocês, ele diz na página 93, pode passar no outro slide, no outro, na página 93, o John Stott, ele vai dizer o seguinte para nós: viemos a este mundo totalmente dependentes do amor, do cuidado e da proteção de outros, quando nós somos crianças, não é? Mas aí a vida passa, nós amadurecemos. O que é que acontece? Passamos por uma fase em que outras pessoas dependem de nós. Quando nós nos tornamos adultos, quando nós conquistamos nossa independência financeira, quando nós deixamos os nossos pais e formamos uma família. Mas aí o John Stott termina: e a maior parte de nós deixará este mundo dependendo totalmente do amor e do cuidado de outros. Portanto, aqui se trata de entendermos a vida como um ciclo de dependência. Nós nascemos dependentes enquanto crianças, nós nos tornamos independentes para que outros sejam dependentes de nós, e no final nós voltamos a ser dependentes do cuidado e do amor dos outros, como a experiência do John Stott em sua vida, já no final de sua vida, quando ele escreve esse livro. Mas o interessante é que nós precisamos ir além disso. É necessário que a gente fale sobre um tipo de dependência mais profunda, é a dependência espiritual. E nesse tipo de dependência, surge para nós, quando nós pensamos sobre dependência espiritual, surge para nós uma pergunta: se Deus nos criou para sermos dependentes, se Deus nos criou para dependermos, se faz parte da nossa característica de discípulo radical, dependermos, e não apenas a nossa característica, mas faz parte, está intrínseco a nós, faz parte da nossa identidade, sermos dependentes. Se Deus nos criou assim, então a pergunta é: de que eu sou dependente? Ou de quem eu sou dependente? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. Ou, na verdade, por que eu tenho tanta dificuldade em entender a minha dependência? Por que eu tenho dificuldade de entender que eu sou dependente dos outros, de Deus? Por que eu tenho dificuldade? E mais intimamente falando, por que eu tenho dificuldade em depender de Deus? Por que eu tenho dificuldade em todas essas coisas sobre ser submisso, sobre ser obediente? Isso me lembra do texto que foi lido hoje. E um texto que Deus falou muito ao meu coração, que é exatamente Gênesis capítulo 3. Eu queria que você abrisse aí novamente a palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ver sobre essa origem da dependência no livro que fala sobre a origem de todas as coisas, o livro de Gênesis. Gênesis 3, do 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocarei nele, para que não morrais. Verso 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe em que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Verso 11, perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Verso 14, então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Imagino que todo mundo aqui conhece, mesmo se você não cresceu no Evangelho, se você não frequentou as escolas bíblicas dominicais de crianças, mesmo assim tem alguém que comentou desse texto e você ouviu esse texto em algum lugar. E muito mais do que, na verdade, nós memorizarmos como nós fazíamos quando éramos crianças, muito mais do que memorizarmos, muito mais do que saber esse texto de cabeça, eu gostaria de ir mais fundo. Porque esse texto, ele fala sobre a criação de todas as coisas. Esse texto fala sobre a criação do universo, no capítulo 1, na criação da criação, a criação de todas as coisas. No capítulo 2, nós vemos a criação do homem, a forma como Deus cria o homem do pó da terra, a forma como Deus coloca o homem para cuidar do jardim, para trabalhar no jardim, para cultivar e guardar esse jardim, no verso 15 do capítulo 2. A forma como Deus também deu uma ordem. Lembra? Ordem, dependência. Deus deu uma ordem para esse homem. Verso 16 do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Qual era essa ordem? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui está a criação do homem, a criação da mulher, nos versos 18 ao 25, e aqui está também a ordem de dependência de Deus. Deus deu uma ordem para que o homem fosse dependente dele. E nisso está a vida do homem. A vida do homem está em ser dependente de Deus. O homem tem que ser dependente de Deus, porque o homem foi criado para ser dependente de Deus. Então nós temos a criação do mundo, a criação de todas as coisas, a criação do universo no capítulo 1. Nós temos no capítulo 2 a criação do homem, da mulher, a ordem de Deus de dependência. E aqui nós temos todo o desenrolar da história no capítulo 3. É aqui que começa o declínio da humanidade. É a perca do sentido de todas as coisas. Mas por quê? Porque, meus amados irmãos, olhemos para o verso 1 do capítulo 3, quando a serpente, aqui sendo utilizada pelo diabo, coloca na mente daquela mulher, de Eva, uma dúvida. Um questionamento, uma interrogação. E eu gostaria que você não lesse apenas esse texto, como eu já falei, uma parte de uma memorização que todo mundo já conhece. Na verdade, é necessário a gente entender exatamente que isso é uma história, não é uma metáfora, não é simplesmente um conto de carochinha, né? Uma história com E. Não, é uma história com H. É uma história com H, certo? E essa história não é apenas a história de Adão e de Eva, é a história de todos nós. É a minha história, é a sua história. E interessante é que isso aqui foi o primeiro de todas as desobediências, de toda a maldade, de toda maldade e pecado no coração do homem. Isso aqui foi o primeiro. Mas interessante também é pensar como isso aqui se repete com o nosso coração. Se repete com a nossa própria vida, com a nossa própria história, se mistura com a nossa própria história. Veja só, tudo começa com uma dúvida, com um questionamento. Por quê? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Pergunta a serpente sendo utilizada pelo diabo para a mulher, para Eva. É assim que Deus disse? E aí a mulher, ela coloca essa dúvida na sua mente, ela coloca essa dúvida no seu coração, e ela começa a questionar aquela ordem do capítulo 2 de Gênesis.
Aquela ordem que Deus disse que o homem e a mulher, Adão e Eva, tinham acesso a todos os frutos daquele jardim. A liberdade estava em ter acesso a todos os frutos do jardim, mas a liberdade tinha um limite, e o limite era a obediência a Deus. Do verso 16, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que você comer, você vai morrer. Essa era a obediência. E a mulher começa a questionar aqui a obediência à palavra de Deus. Ela começa a colocar em dúvida a própria palavra de Deus. Por que eu tenho que obedecer a Deus? Por que eu tenho que não comer desse fruto? Se já não bastasse todos os frutos que ela tinha acesso naquele jardim, ela tinha que querer o fruto que Deus não disse para comer. E assim somos nós. Por que eu devo obedecer? Por que eu devo não ir a tal lugar? Por que eu não devo ir a uma festa? Por que eu não devo me entregar a um vício? Por que eu não devo obedecer os meus pais? Por que eu não devo obedecer a palavra de Deus? Por que eu não devo exatamente ficar? Por que eu não devo ficar com essa menina, com esse menino? Por que eu devo não me entregar aos vícios? Não me entregar aos prazeres dessa vida? Por quê? E a mulher responde para a serpente, né, no verso 2 e no verso 3, e acrescenta ainda mais alguma coisa, porque Deus disse que não era para comer, e a mulher disse, nem tocareis nele, no verso 3, ela já coloca uma coisa a mais, e a serpente se aproveita, sagaz como ela é, e coloca mais uma pulga atrás da orelha daquela mulher. No verso 4, ela coloca agora não em xeque as dúvidas, mas ela nega a palavra de Deus. Versos 4 e 5, veja comigo. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que do fruto comerdes, certamente, no dia em que do fruto comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então há duas mentiras aqui. A primeira mentira é que a mulher não morreria, que o homem não morreria, que o ser humano não morreria. E a segunda é que ela seria como Deus. Veja só como é a ideia do pecado em nosso coração. Veja só como é a sutileza do pecado em nosso coração. Você precisa desobedecer, por quê? Porque você vai ser o dono da sua vida. Por que você precisa desobedecer a ordem de Deus? Por que você precisa desobedecer a ordem de Deus, a ordem da palavra de Deus? Primeiro, porque você não vai sofrer as consequências que Deus disse que você sofreria. E segundo, porque você vai ser como Deus. Você vai ter liberdade para fazer o que você quiser, para ter o que você quiser, para ser o que você quiser. Novamente, olhe para você, faça uma autoavaliação. Olhe para o seu coração. Veja se isso não é parecido com você. Veja se isso não é parecido com a sua própria relação de dependência. Veja se isso não é parecido com a nossa ideia de sermos independentes, o nosso desejo de sermos independentes, não é? Veja como isso é parecido conosco. Ser como Deus, que absurdo! Nós nunca seríamos como Deus. Que mentira! Jamais morrer. Se você tiver aquele momento de prazer, se você tiver aquele momento da noite, certamente você não vai morrer. Na manhã seguinte tudo vai voltar a ser normal, não é? Será que é assim que a gente pensa? Faça uma autoavaliação. Depois daquele momento de prazer, vai tudo voltar a ser normal. Você não vai sofrer nenhuma consequência. Aquele momento de desobediência aos seus pais não vai exatamente trazer nenhum mal para você. Porque você vai conquistar sua independência, mesmo que seja só por aquele momento, só naquela noite, só naquele exato instante. Você vai ter a sua independência. Mas lembra que eu disse que a dependência faz parte da identidade do ser humano? Deus nos criou para sermos dependentes. Deus nos criou para sermos dependentes. Mas nós damos ouvidos às dúvidas do coração, das tentações do coração. Nós damos ouvidos à negação da palavra de Deus ao dizermos que não vamos sofrer consequências. Nós damos ouvidos ao fato de que seremos independentes, teremos uma liberdade que nós não temos ou nós não achamos que teríamos. Veja como Eva ela era livre para comer de todos os frutos do jardim. Mas ela abriu mão dessa liberdade num desejo de ser como Deus,
de ser aquilo que ela nunca seria, de negar a sua própria identidade e de procurar a sua própria alegria. E a sutileza do pecado agora, no verso 6, se mostra visível para Eva. Olha o que é que acontece. A árvore agora, ela olha para a árvore e ela vê que aquela árvore é boa para se comer. Ela vê que aquela árvore é agradável aos seus olhos. E ali ela come. Se não bastasse, também dá ao seu marido, ele come. E está feito todo desenrolado a história da humanidade. Existe um filósofo aí que diz que a história da humanidade é a história da luta de classes. É a história dos oprimidos contra os opressores. A história da humanidade, segundo a Bíblia, é a história do homem pecador, que desobedece a Deus, que peca, que peca e que peca. Tem uma vírgula nisso, mas depois eu volto para cá. Veja como somos nós agora. Veja como nós somos agora. O pecado se torna atrativo e de repente comer daquele fruto que não era uma opção para o ser humano, passa a ser não apenas uma opção, mas passa a ser a regra da sua vida. É daí que vem todo o desenrolar da humanidade pecadora, da humanidade que se destrói, que constrói os seus próprios caminhos, que constrói as suas próprias autonomias, que constrói os seus próprios desejos de independência, as suas próprias ideias de liberdade, os seus próprios destinos está agora nas mãos do homem. É o homem que manda, é o homem que comanda, é o homem que dita o ritmo da história. A história só funciona se houver o homem no centro. Aliás, nós estamos vivendo isso, não é? O homem do século XXI, ele abriu tudo, ele deixou de ser indireto por debaixo dos panos e agora é mais do que nunca direto assim, todo mundo vê. É o homem no centro de todas as coisas. Inclusive dentro da própria igreja isso tem acontecido. E não apenas isso, mas dentro do nosso próprio coração somos assim. Vivemos segundo os nossos próprios destinos, segundo os caminhos que nós mesmos queremos trilhar. Mas o mais interessante é que nós não temos independência. Nós queremos independência, por mais que seja por momentos, nós queremos independência. Porém, o mais interessante é que nós não temos. E quando nós queremos deixar a nossa dependência de Deus, sermos independentes, nós acabamos dependentes do pecado. Veja comigo o verso 7. O homem come, no verso 6, né? Eva come, dá para o seu esposo, dá para Adão, Adão come. E aí no verso 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Isso é exatamente o que acontece conosco. Quando nós pecamos e nós achamos que vai voltar a ser a mesma coisa, na manhã seguinte nós voltaremos para a igreja, né? Como se nada tivesse acontecido, nós voltamos e na verdade percebemos que os nossos olhos se abriram. A nossa intimidade com Deus se foi. O nosso relacionamento com Deus acabou. A nossa intimidade, a nossa forma de vivermos em dependência de Deus não existe mais. O homem agora está perdido, o homem agora está envergonhado. No verso 8, olha só o que acontece. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, o homem que peca, o homem que desobedece a Deus, o homem que deu ouvidos à voz da tentação do diabo em seu coração, esse homem se afasta de Deus, esse homem causa agora um abismo que o separa de Deus, e esse abismo não pode mais ser preenchido com esse desejo de independência. Ele percebe agora que os seus olhos se abriram, ele cai em si, e assim somos nós quando chegamos da noite, quando acordamos do pecado. Assim somos nós. Poxa, o que foi que eu fiz? Foi o que aconteceu? Por que eu não tenho mais aquela intimidade? Por que eu não tenho mais aquele relacionamento? Por que eu não tenho mais aquela comunhão? Por que Deus está distante de mim? Por que agora eu só escuto o som do silêncio? Por que agora a minha vida é assim? E é dessa forma que o homem que buscou a sua independência vai viver agora.
Ele vai viver dependente do pecado, refém desses desejos de buscar a sua própria felicidade por alguns momentos, de buscar a sua própria esperança, de buscar o seu próprio sentido na vida, de buscar exatamente os seus próprios prazeres e encontrar vazio, vazio e mais vazio em sua alma. Então o resultado é exatamente perceber que está nu, coser folhas de figueiras e fazer cintas para si, ou seja, se cobrir. O homem tenta cobrir a sua nudez. E aqui nós temos o início das religiões. A gente pode pensar assim também. As religiões se iniciaram assim, o homem tentando se religar com Deus. No latim, religião quer dizer religare. Então, o homem se religando com Deus. O princípio da religião está aqui, se cobrir. Tentar voltar ao que era em Gênesis capítulo 2. Tentar voltar ao início de tudo, tentar voltar à inocência. Só que lembra que eu falei que o homem agora está no abismo? Tem um abismo que o separa de Deus. Como que esse homem vai construir essa ponte? Como que adorar o sol, adorar a lua, adorar a chuva, as estrelas, adorar o vento, adorar outra pessoa vai trazer exatamente comunhão com Deus de novo, vai trazer intimidade com Deus de novo? Portanto, a gente cria máscaras em nosso coração. Não as máscaras que vocês estão vestindo ou usando, mas as máscaras da alma, as máscaras do nosso coração. Esse é o resultado desse homem pecador, esse é o resultado desse homem distante de Deus. Ele cria máscaras para si, ele se ilude com uma falsa religião, ele se ilude com um falso sentido de vida, e agora ele vive para si mesmo, ele se auto-justifica, dizendo exatamente no verso 10, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí quando o Senhor faz mais uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que não precisa de resposta, ele diz assim, o Senhor no verso 11, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Aí o homem diz, olha só, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só a nossa capacidade. Nós criamos máscaras para justificar a nossa independência, o nosso desejo de buscar um relacionamento com Deus de novo, porque nós fomos criados para a dependência, e aí nós criamos a religião, nós criamos ídolos em nosso coração, não apenas religiosos, mas ideologias, pessoas, coisas, seres, tudo a gente cria para voltar a ter aquela dependência de Deus, para voltar a ter aquela intimidade com Deus, porque a gente não foi feito para ser independente. E aí, quando Deus conversa com esse homem e pergunta o que aconteceu, esse homem coloca o quê? A culpa em Deus. Ele não simplesmente coloca a culpa na mulher, ele coloca a culpa em quem criou a mulher que tu me deste por esposa. Isso somos nós, meus irmãos. Somos nós. Essa é a nossa realidade diante de Deus, nos auto-justificarmos, dizer para Deus que nós somos autossuficientes e nós não reconhecermos mais que nós estamos distantes de Deus. E com isso nós justificamos o pecado em nosso coração e ainda, se não bastasse, colocamos a culpa no nosso próprio Criador. Nós dizemos, olha, se não fosse assim, eu não teria pecado. Se o Senhor não tivesse permitido que acontecesse isso, eu não pecaria. Foi culpa do Senhor. Foi culpa da mulher que tu me destes. Mas não o suficiente ainda, nós ainda colocamos a culpa no diabo. Quando Deus vai perguntar à mulher, o que acontece? Verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher, o que é isso que fizeste? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Portanto, ou nós colocamos a culpa em Deus, ou nós colocamos a culpa no diabo ou na criação. Isso está agora fechado o ciclo pecaminoso de toda a humanidade. É sempre agora a história do homem pecador, a história da humanidade é a história do homem pecador, exatamente porque nós nos distanciamos de Deus querendo ser independentes,
E aí, ao sermos independentes, nós queremos voltar à dependência com Deus, porque nós nos tornamos dependentes, escravos, reféns do pecado, mas não conseguimos mais, porque tem um abismo que nos separa de Deus agora. Esse abismo chama-se pecado, desejo de independência, desejo de ser igual a Deus. E se não bastasse isso, nós nos auto-justificamos, nós não queremos assumir a nossa culpa, nós não queremos mais assumir a culpa pelo pecado que cometemos, pelas falhas, pelos erros que cometemos. Colocamos a culpa em Deus, colocamos a culpa no diabo, colocamos a culpa em toda a criação. Será que isso não é parecido conosco? Será que essa história não se parece com a nossa própria história? Os nossos próprios desejos, a vontade de querer satisfazer os nossos próprios desejos, a vontade de querer satisfazer as nossas próprias ideias de felicidade, de querermos uma felicidade momentânea e passageira, de querermos uma alegria momentânea e passageira, e agora buscamos o sentido da vida nesses prazeres momentâneos, buscamos o sentido da vida nessas coisas momentâneas da vida, simplesmente nesses vazios da vida, e quando nós nos damos conta, estamos distantes de Deus, estamos separados de Deus, estamos afastados de Deus, estamos invertendo a ordem, andando para o lado oposto daquilo que Deus preparou para nós, porque nós somos criados para Ele. Tem um teólogo chamado Santo Agostinho, que no livro Confissões ele diz o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Portanto, isso é reflexo do ser humano, isso é reflexo do homem, isso é reflexo da nossa necessidade de encontrar descanso. Tudo isso que nós fazemos, todo esse desejo por felicidade momentânea, todo esse desejo por prazer, pelo prazer no pecar, pelo prazer no desobedecer, nos sermos independentes, nos sermos iguais a Deus, tudo isso é vontade do coração do homem de encontrar novamente sua dependência em Deus. Mas ele não vai encontrar por si mesmo, ele não vai encontrar através das religiões, ele não vai encontrar através das pessoas, ele não vai encontrar através das ideologias. Se você faz universidade, se você está na universidade, certamente você percebe. Não apenas seus colegas, mas os próprios professores pregam para você uma religião. A religião do homem como centro de todas as coisas. A religião do homem como aquele que vai trazer redenção. As ideologias como objeto de redenção para a humanidade. As ideologias como uma verdadeira forma de nos ligarmos novamente a uma dependência, a uma obediência. E isso, os homens das universidades, da academia, são completamente dependentes disso. Os homens são completamente submissos a essas ideologias, os homens são completamente submissos a essas visões, a essas cosmovisões. Ou simplesmente nós procuramos a felicidade em nós mesmos, sendo narcisistas, olhando para o nosso próprio umbigo. Para quem gosta de humanas, né, tem uma palavra chamada niilismo. O que é que significa niilismo? Niilismo é simplesmente dizer ex nihilo, do nada. Não importa mais nada, o que importa sou eu. Eu vou viver para o meu eu vou satisfazer os meus desejos, eu vou satisfazer as minhas vontades. Eu não quero depender mais dos outros, eu não quero depender mais de Deus. Deus está morto, segundo essas pessoas, segundo os niilistas, os nietzschianos. Deus morreu, portanto eu vou ser o meu anticristo, eu vou viver para mim mesmo, eu vou viver para o próprio eu. O eu agora vai ser o meu Deus. Não importa mais o que as pessoas pensam, não importa mais a verdade das pessoas, eu quero a minha liberdade. Eu quero os meus prazeres, eu quero fazer a vontade da minha carne. Isso é exatamente o desejo de dependência. É o desejo que o homem tem de ser dependente. Portanto, porque ele não encontra mais essa dependência em Deus, ele vai procurar em todas as outras coisas. Em todas as outras coisas. Eu me lembro de, esses dias, estar vendo uma postagem do Instagram dos adolescentes sobre uma pessoa que colocou um Twitter, que postou lá um Twitter dizendo: que ódio coronavírus.
Se eu quisesse desperdiçar minha juventude, virava crente. Isso é exatamente a representação do desejo de ser dependente dos seus prazeres. Aquela pessoa está presa em casa, ela não está conseguindo mais ir para a noite, ela não está conseguindo mais viver os seus prazeres momentâneos da vida, ela está simplesmente presa dentro da sua própria prisão. E aí, nós mostramos, né, o Instagram dos adolescentes da zoeira, que eu acho que eu sei quem é que faz a sua postagem lá, né? Eu acho que eu sei quem é. Mas aí o pessoal dos adolescentes postou exatamente o que é liberdade, o que é dependência, o que é desperdiçar a vida. Desperdiçar a vida é exatamente morrer para o mundo. Desperdiçar a vida é exatamente negar o mundo. E aí foi postado, e muita gente compartilhou sobre isso. A gente desperdiçando a nossa vida, sendo crente. Desperdiçando a nossa vida, cultuando a Deus, nos alegrando nos eleves, nos alegrando nos retiros, nos alegrando nos evangelismos, nos alegrando saindo para comer depois do culto. Qual é a alegria do mundo? O que significa a alegria para o mundo? É um prazer momentâneo? Para nós a alegria não é um prazer momentâneo. Para nós é uma pessoa. E olha o que é que diz no versículo 15. Olha o que é que diz no verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A história da humanidade não é a história do homem oprimindo os homens. Isso é só uma consequência do pecado. A história da humanidade é a história do homem pecador sendo salvo pela graça. Sendo salvo por um Deus que entrou na história para salvar o homem pecador. Para trazer de novo independência, para trazer de novo dependência a esse homem. Para trazer de novo a reconciliação. Tirar agora o abismo que distanciava esse homem de Deus, simplesmente porque Deus, no início da história, já mostrou o início, o fim, o meio e o fim da história. No início de Gênesis, nós já lemos, nós já entendemos o que aconteceu. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem pecou, e Deus salvou esse homem, quando Ele prometeu que salvaria o mundo, salvaria todo aquele que nele crê, através daquele que pisaria na cabeça da serpente, Jesus Cristo. Ele é o Filho da Virgem, que veio ao mundo para nos dar a salvação, para nos dar a esperança, para nos restabelecer o contato com Deus. Jesus Cristo, Ele que é o objeto da nossa dependência, é a Ele que nós somos submissos, é a Ele que nós devemos ser submissos. Portanto, caso você ainda não reconheceu Ele como seu Senhor, creia, arrependa-se e volte-se para Ele, seja submisso somente a Ele, não a mais ninguém, não a pessoas, não a ideologias, não a coisas, não a deuses que você tem em seu coração, mas a Jesus. Só em Jesus você pode ter paz, só em Jesus você pode ter o sentido da sua vida, só em Jesus há esperança, só em Jesus há salvação, só em Jesus você consegue entender qual é a sua identidade, só em Jesus você consegue ser um discípulo radical, só em Jesus, só em depender de Deus você pode viver para a glória dEle e fazer a vontade dEle, só através de Jesus você pode depender dos outros também. Lembra do que a gente falou lá no início do texto do John Stott? Que nós nascemos crianças e dependemos dos outros. Nós nos tornamos adultos e os outros dependem de nós, e nós envelhecemos e nós voltamos a depender. Quando nós somos pecadores, nós nos afastamos disso. Nós não queremos depender das crianças, né? Não queremos depender dos seus pais. Nós não queremos que os outros dependam de nós. E nós não queremos reconhecer que nós precisamos depender das outras pessoas quando nós somos mais velhos. Isso é efeito do pecado em nosso coração. Mas só com Jesus Cristo a criança entende o verdadeiro sentido de dependência. O adulto entende que deve ser objeto de dependência das outras pessoas. E o Senhor, o velho, entende que os outros precisam cuidar dele. Só em Jesus há o restabelecer do contato com Deus e com a criação. É só em Jesus Cristo. Só em Jesus nós conseguimos ser libertos do nosso ego.
e voltamos a ter a nossa dependência de Deus. Não a dependência do mundo, não a dependência dos prazeres, do pecado em nosso coração, mas a dependência dele. Voltamos à inocência de Gênesis 2. Somente em Jesus. Portanto, viva Jesus. Apegue-se a Jesus. Não tenha nenhum outro Deus em seu coração, nenhum outro Senhor em seu coração, a não ser a Jesus Cristo. Ele é quem deve ser o centro da sua vida. Ele é quem deve ser o cerne, aquilo que é mais importante para você. Só Jesus. Só Jesus. Isso é incrível, isso é fantástico. Só nele nós temos a paz real. A paz que excede todo o entendimento. Tem uma música que eu não pude colocar aqui para vocês, mas eu trouxe a letra. Deixa eu procurar aqui. E é uma música muito, muito, muito interessante. Acho que está aí nos slides também, os meninos podem botar. A gente já está terminando. Chama-se Memórias de um Narciso. Pode passar, isso. Memórias de um Narciso, de Lorena Chaves. Quem estava no grupo da mocidade viu que eu mandei uma música para lá. Dessa vez a música é cristã. E esse aqui é o resultado do nosso relacionamento com o mundo e no fim com Deus. Leia comigo, eu acho que dá para vocês lerem. Mas leia comigo. Deixo a vida me levar aonde ela quiser. Boto a culpa no destino, no fim, tudo vai se acertar. Se estou triste, abro um uísque, devo ter um bom motivo. Se não tenho, invento. Hoje eu só quero me livrar de mim. Veja como é o homem pecador. Veja como é o homem que deseja a dependência de Deus, mas está distante dessa dependência. Portanto, ele quer ser dependente de outras coisas. E se ele não conseguir, ele vai inventar alguma coisa para ser dependente. E ela continua dizendo: estou preso em meio a um labirinto cheio de espelhos. O meu mundo gira em torno das vontades que eu tenho. Um labirinto cheio de espelhos, ou seja, ela só consegue olhar para si mesma. Ela é uma pessoa narcisista, é uma pessoa que vive para agradar o seu próprio coração. É um labirinto cheio de espelhos, não consegue encontrar o sentido da vida olhando para si mesma. Aí ela continua: olha só como isso é real. Estou imerso em um sistema que me diz: você é livre, mas no fundo o desejo pela liberdade não cessou. Isso é o que o diabo faz, nos enganar, dizendo que nós somos livres, quando nós não temos a Cristo. É exatamente isso que acontece. Buscamos e buscamos essa liberdade, mas nós não encontramos. No fundo, o desejo pela liberdade nunca vai cessar. No fundo, sempre iremos encontrar vazio, vazio e vazio. Aí ela continua dizendo que eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber que sou assim. Eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Sou escravo sem saber. E no final ela diz: no fundo, eu me cansei de me relacionar comigo. E eu escrevo aqui as últimas memórias de um narciso. E aí vou procurar a paz que não se encontra em mim, essa plenitude que não se pode achar em alguém como eu. A plenitude, a paz, a alegria, a eternidade, a dependência real, verdadeira, só em Jesus. Só em Jesus. Isso nós não podemos achar em nós mesmos. Não podemos achar nas pessoas. Não podemos achar em deuses que criamos em nosso coração. Só em Jesus recuperamos a inocência do Éden, recuperamos o relacionamento com Deus. Só em Jesus. Por fim, o John Stott, ele diz o seguinte na página 85, para a gente terminar: somos dependentes de Deus, de sua misericórdia e de sua contínua graça. Tentar viver sem Ele é justamente o que significa pecado. Além disso, também precisamos uns dos outros. Só em dependermos de Deus, nós reconheceremos também a nossa dependência com o nosso próximo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos, te louvamos por mais uma vez o Senhor nos ensinar através da tua palavra. Obrigado por reconhecer que nós somos pecadores, nos fazer reconhecer que somos pecadores
que precisamos da Tua graça, que precisamos da Tua misericórdia para sermos libertos do pecado e de nós mesmos, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e nos faz crer, Senhor, unicamente em Ti. Nos faz crer unicamente no Senhor como o Rei da nossa vida, o soberano a quem nós devemos ser submissos, devemos ser dependentes. Por favor, nos ajuda na nossa caminhada de cristãos, em reconhecer a nossa identidade de discípulos dependentes, discípulos radicais que dependem de Cristo para viver a nossa vida. Que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome, que possamos viver a Cristo e nos preocupar apenas com isso, que isso possa trazer sentido para o nosso coração, trazer esperança, trazer alegria. Não viver segundo os nossos prazeres, Senhor, não viver segundo a nossa carne, mas viver segundo o Teu Espírito Santo, viver segundo a Tua graça, sermos obedientes à Tua palavra, não questionarmos, não duvidarmos da Tua palavra, mas vivermos para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor possa fazer a Tua vontade em nossas vidas. Para a glória do Teu nome, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.